Olá, aluninhos! Aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje, nós vamos aprender como calcular a área de polígonos. Então, nós vamos ver o polígono e qual fórmula nós vamos utilizar para calcular a área desse polígono. Pessoal, é muito importante que vocês entendam o que é área. Área pode ser entendida como cobertura. Então, por exemplo, eu tenho uma parede na minha casa e eu quero cobrir essa parede com papel de parede. Quanto de papel eu vou utilizar para cobrir essa parede? Então, é mais ou menos isso que a gente pode entender como área, certo, pessoal? Só vou cobrir. Vamos começar com o primeiro polígono aqui, que eu coloquei o retângulo. Pessoal, o retângulo é o quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Então, esse ladinho aqui de cima é paralelo ao ladinho de baixo. O lado da direita é paralelo ao lado da esquerda. Então, dois pares de lados paralelos. Além disso, para ser um retângulo, precisa ter 4 lados, um quadrilátero, dois pares de lados paralelos, como eu falei. Então, ele é um paralelogramo. Além de paralelogramo, ele tem os 4 ângulos internos iguais a 90 graus. Os 4 ângulos internos são retos, por isso que ele pode ser chamado de retângulo, tudo bem? Agora, como nós chamamos os lados do retângulo? Esse ladinho aqui maior, nós podemos chamar de base. Aqui, este outro lado, nós podemos chamar de altura. Base, a gente pode colocar uma letrinha B, por exemplo, e a altura, a letrinha H. Qual é a fórmula para calcular a área do retângulo? Eu faço a medida da base multiplicada pela medida da altura. Se eu tivesse que fazer só com as letras, eu colocaria área do retângulo é igual a B, que eu chamei a base de B, vezes H, porque eu chamei a altura de H. Então, sempre que eu tiver um retângulo, é assim que a gente calcula a área. Vamos supor que um exercício fale para mim que ele tem um terreno com o formato retangular. As medidas desse terreno, as dimensões desse terreno, por exemplo, 10 por 5 metros. Então, eu sei que essa medida aqui, 5 metros, essa medida aqui embaixo, 10 metros. Também pode ser chamado comprimento e largura, né, pessoal? Então, aqui ele pergunta qual é a área desse terreno. A área do retângulo é igual a base vezes a altura, 10 vezes 5. Então, a área do retângulo, 10 vezes 5, 50. Agora, pare e preste atenção aqui em uma coisa. A unidade é o que dá sentido, que dá significado ao número. Se eu deixo só a área do retângulo é 50, eu não sei se são 50 metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Tenho que colocar a unidade. Nós estamos multiplicando 5 metros por 10 metros. Eu também tenho as unidades para multiplicar. Então, metros vezes metro, metro quadrado. Então, a unidade de área é metro quadrado. Por exemplo, que a gente coloca o M com esse 2 aqui em cima como um expoente para dizer quadrado. Eu posso ter também centímetros quadrados, quilômetros quadrados e assim por diante. Agora nós vamos ver a fórmula para calcular um quadrado. Nós vimos que um quadrado é um tipo particular de retângulo, porque o retângulo tem dois pares de lados paralelos e todos os ângulos internos de 90 graus. O quadrado também, dois pares de lados paralelos
e todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Então, eu vou calcular a área da mesma maneira. Qual é a diferença? Um quadrado é chamado de quadrado e não só de retângulo, porque além das características de retângulo, ele tem os lados iguais. Por isso que na fórmula do quadrado, a gente normalmente usa uma letra diferente. Agora a gente não chama de base vezes altura, uma vez que as medidas são iguais. Eu vou chamar apenas de lado com medida L. Se esse lado tem medida que eu chamei de L, esse lado aqui embaixo também mede L, porque eu estou falando de um quadrado e o quadrado tem os lados iguais. Como que eu calculo a área de um quadrado? Eu faço lado vezes lado. Ou seja, eu posso colocar a fórmula da área do quadrado como lado vezes lado, lado elevado ao quadrado. Ou simplesmente chamei o lado de L, L ao quadrado. Bem tranquilinho, pessoal. Vamos supor que o exercício falou que ele tem um quadrado com lado 7 centímetros. Ele quer a área desse quadrado. A área do quadrado seria 7 centímetros vezes 7 centímetros. A área do quadrado, nesse caso, 7 vezes 7, 49 unidades, centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. E se eu tivesse um exercício que me falasse o contrário? Eu tenho um quadrado com área igual a 121 metros quadrados. Eu sei que a área de um quadrado é lado vezes lado. E isso é igual a 121. Aí você vai pensar assim, se lado vezes lado é igual a 121, que número vezes ele mesmo é igual a 121? Esse número é o 11. 11 vezes 11 é 121. Eu já descobriria então que o lado desse quadrado é igual a 11. Qual que é a unidade? Se a área era metros quadrados, o lado 11 metros. Aqui seria o oposto do exemplo que eu dei aqui com o verde. Paralelogramo. Paralelogramo, nós sabemos que é o quadrilátero, 4 lados, que tem 2 pares de lados paralelos. Ele é mais genérico, ele não especifica ângulos, nem se os lados são iguais ou não. Então, um paralelogramo tem esse formatinho que eu coloquei aqui na tela para vocês. Quais são os lados? Como eu chamo os lados de um paralelogramo? Aqui é a base. E eu vou fazer aqui, pessoal, a altura. Poderia ter feito deste lado também, pessoal. Esta medidinha aqui também é a altura. A fórmula da área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. Pessoal, a fórmula da área do paralelogramo é igual à fórmula da área do retângulo. Afinal, um retângulo é também um paralelogramo. Se eu chamar a base de B e a altura de H, a minha fórmula fica base, que eu chamei de B, vezes a altura, que eu chamei de H. Vamos supor que o exercício peça a área de um paralelogramo que tem base medindo 10 centímetros e a altura medindo 3 centímetros. A área é igual a base, 10 centímetros, vezes a altura, 3 centímetros.
a área desse paralelogramo seria 10 vezes 3, 30. Qual unidade? Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Agora nós vamos ver a área do losango. Nós aprendemos que o losango é o quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Ele é um paralelogramo, só que ele é um paralelogramo especial, que além dos dois pares de lados paralelos, tem os 4 lados iguais. Então, para calcular a área do losango, nós precisamos definir as diagonais dele. Vou colocar aqui para vocês. Então, a diagonal maior é essa que eu coloquei aqui na telinha para vocês. A diagonal menor, eu poderia desenhar no mesmo losango, só que eu vou desenhar aqui do ladinho, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Pessoal, então o losango tem duas diagonais que eu desenhei aqui. Visualmente a gente já consegue identificar que essa diagonal aqui do lado esquerdo, ela é maior. Então vou escrever aqui, ó, diagonal maior. Essa daqui também é uma diagonal, só que ela é chamada de diagonal menor. Para a diagonal maior, nós costumamos colocar a letra D de diagonal maiúscula. Para substituir a diagonal menor, a gente dá o nome da diagonal menor como o D de diagonal, só que agora minúsculo, para a gente conseguir identificar. Diagonal maior, D maiúsculo, diagonal menor, D minúsculo. Lembrando, pessoal, que o losango tem apenas duas diagonais. A fórmula da área do losango, eu pego a diagonal maior, multiplico pela diagonal menor e depois divido o valor por 2. Então, vamos lá. A área do losango, substituindo as letras que eu coloquei aqui, fica diagonal maior, Dzão, vezes diagonal menor, o Dzinho, D minúsculo, dividido por 2. Vamos supor que eu tenha um exercício em que ele me fale que a diagonal maior de um losango é 6 centímetros e a diagonal menor do losango é 2 centímetros. Ele pergunta a área. Eu faria a área do losango é igual a diagonal maior, 6 centímetros, vezes diagonal menor, 2 centímetros. Tudo isso dividido por 2. Lembrando que, pessoal, o traço da fração na matemática, ele indica uma divisão. Então, por isso que eu estou colocando traço de fração e não o símbolo de dividir. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 6, 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, 6, unidade, centímetro e centímetros, centímetros quadrados. Pessoal, pode vir uma dúvida aqui agora, mas professor, eu dividi por 2, eu não teria que dividir as unidades também? Não, sempre área é a unidade elevado ao quadrado, tá bom? Sempre com unidades iguais, então tem que ser centímetro e centímetro, metro e metro, quilômetro e quilômetro. Se não forem iguais, você tem que multiplicar uma das unidades até chegar na outra, a gente tem que transformar. Nós vamos aprender agora a fazer a área do trapézio. O trapézio é o quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Os lados paralelos aqui, ó, são chamados de bases do meu trapézio. Então, vamos colocar aqui, ó, trapézio, um par de lados
paralelos. Esse par de lados paralelos são chamados de bases. Para diferenciar, eu tenho uma base maior e eu tenho uma base menor. A base maior é essa aqui de baixo. Visualmente, a gente consegue identificá-la como maior. Aqui de cima, a base que nós conseguimos identificar visualmente como menor. A base maior eu vou identificar com a letra B de base, só que no formato maiúsculo. A base menor eu também vou chamar de B, só que B minúsculo para identificar que é a base menor. Então, vamos anotar aqui, ó, base menor Bzinho, base maior Bzão. Nós temos também a altura. A altura é a distância entre uma base e outra. Lembrem que a altura tem que sempre fazer 90 graus, tem que ser perpendicular. A altura pode ser deste lado aqui ou do outro, sempre a distância entre as duas bases. Fiquem atentos que essa é a fórmula mais elaborada para o cálculo da área, mas ela não é difícil. Vamos anotar aqui, a área do trapézio é igual a base maior mais base menor. Isso é o que eu vou fazer primeiro. Depois eu vou fazer vezes a altura e depois eu vou dividir maior e depois dividir por 2. Colocando aqui, atribuindo as letras que nós demos aqui para cada um dos lados bases ou altura, a altura normalmente a gente chama de H na matemática, a nossa fórmula fica base maior, B maiúsculo, mais base menor, B minúsculo. É isso que eu vou fazer primeiro, então eu coloco entre parênteses para dar prioridade para essa conta, tá? Multiplico, ponho um pontinho de vezes. A altura eu chamei de H. Tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Vou colocar um trapézio aqui para nós fazermos um exemplo. Vamos supor que o exercício dê essa figurinha que eu coloquei na tela para vocês, de um trapézio, com as medidas das bases e a altura, e ele pergunte a área desse trapézio. Nós temos que calcular a área seguindo a fórmula da área do trapézio. Coloquei aqui em cima para vocês observarem, base maior mais base menor. Aqui 10 centímetros é a base maior e 5 centímetros é a base menor. Lembrando que, pessoal, as duas bases são os dois lados paralelos, na mesma direção. Base maior, 10, mais base menor, 5. Faço isso primeiro, coloco parênteses. Multiplico pela altura. Essa medida aqui, pessoal, é a mesma que a daqui de dentro. Às vezes ele pode mostrar assim do lado de fora mesmo a distância entre as bases. A gente tem que saber que a distância entre as bases, mesmo ele indicando aqui fora, é a altura. Então, vezes 6, dividido por 2. Área do trapézio. Vou fazer, então, primeiro a soma 10 mais 5, 15, vezes 6, dividido por 2. Área do trapézio, 15 vezes 6, aqui do ladinho, ó, 15 vezes 6, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 90 dividido por 2. Aqui no cantinho, 90 dividido por 2. O 9 é maior do que 2, dá para dividir. Pego só o 9. 9 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para 9, 1. Abaixo o zero aqui que já existe para continuar a conta.
10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Acabei a minha conta aqui. E então, a área do trapézio é igual a 45. Unidade era tudo centímetro aqui. Então, área 45 centímetros quadrados. Vamos falar agora de um trapézio especial, que é o trapézio chamado de trapézio retângulo. Ele tem os dois pares de lados paralelos, que eu continuo chamando de bases, que são esses dois que eu coloquei aqui. Esse de baixo é visualmente maior, eu chamo de base maior. O de cima é menor, eu chamo de base menor. Base menor, B minúsculo, base maior, B maiúsculo. Qual é a diferença? Pessoal, percebam que no trapézio retângulo, ele tem necessariamente dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus, que eu estou circulando aqui. O que isso deixa especial para a gente fazer uma página de área só para ele? Que um lado desse trapézio, que liga esses dois ângulos de 90, é já a altura, que é exatamente esta medidinha aqui. Então, ele não precisa dar a medida da altura se o meu trapézio for um trapézio retângulo. Mas a área continua, então, a área do trapézio, agora é um trapézio retângulo, continua sendo base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A diferença é que a altura já é direto um dos lados do trapézio. No caso do triângulo, coloquei um triângulo aqui na tela para vocês. Nós vamos chamar o lado aqui de baixo do triângulo de base e nós vamos ter que saber a altura do triângulo com relação à base que nós escolhermos. É o que eu coloquei de verde aqui, a altura. Então, a área do triângulo é base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Se a base do triângulo eu chamo de B e a altura eu chamo de H, com as letrinhas, a área do triângulo é base, Bzinho, vezes a altura, H, dividido por 2. E se o triângulo for retângulo? A área dele continua sendo calculada pela mesma fórmula do triângulo geral. Por que eu estou colocando o triângulo retângulo separado? Para vocês observarem uma coisa. Triângulo retângulo ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que é esse daqui de baixo. Este ladinho aqui eu chamo de base, eu dou a letra de Bzinho. A altura relativa a essa base é direto esse ladinho do triângulo, que chega aqui no 90 graus. Então, eu não precisaria de mais nenhuma medida. Só a base, que é um lado, e a altura do triângulo retângulo também é um lado. A área do triângulo continua sendo base vezes altura dividido por 2. Só fique esperto, porque no caso do triângulo retângulo, a altura é um dos lados. Pessoal, então agora eu vou dar exemplos de como a gente pode calcular a área de um triângulo. Coloquei aqui um triangulinho na tela para vocês. A base desse triângulo mede 5, a altura desse triângulo mede 3. Nós vimos que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, igual nós colocamos aqui do ladinho. Então, a área do triângulo base 5 centímetros vezes a altura 3 dividido por 2. 3 vezes 5, 15 dividido por 2, a área desse triângulo, 7,5 ou 7,5 centímetros quadrados.